Boa noite. Vamos lá. Curtindo a música aí. Arrumando aqui por enquanto. Está tudo pronto. Hoje é a nossa última live do ano. Ontem eu abri várias perguntas, né, para poder preparar para essa live de hoje. E aí vamos trabalhar essas perguntas hoje. Vamos falar sobre isso. Paulinho, Ana Lúcia, João Roberto, tá aí também. Vai curtindo a música aí. Eu fiz 5 perguntas, né, ontem. E aí queria compartilhar com vocês. As perguntas todas estão relacionadas. Olá, olá. Maria Ângela também tá aí. A assessoria tá aqui no apoio também. Então vamos lá, vamos começar. Ô Anderson, seja bem-vindo aí, meu amigo. Como eu falei, eu abri ontem as perguntas, né, para a gente poder usar hoje nessa nossa live de encerramento do ano. E as perguntas, praticamente todas elas, Marcelo, foram direcionadas com o objetivo de tratar sobre objetivos, metas, né? Pensar já em 2021. Nós estamos hoje no dia 29 de dezembro. Né? Um ano... Boa noite, Marcelo. Um ano de muitos desafios, né? Um ano bem atípico do que nós estamos acostumados. Começamos a valorizar muitas coisas que não valorizávamos, né? Às vezes, no nosso dia a dia, a gente tinha isso com tanta frequência, com tanta facilidade, que a gente até esquece, né? Que a gente poderia dar um abraço, a gente poderia estar junto com as pessoas, né? A gente estava realmente esquecendo disso, de valorizar isso, né? Esses pequenos gestos, essas pequenas oportunidades. E hoje, né, depois desse ano vivido, dessa situação toda que nós passamos aí, estamos passando ainda, né? Nós começamos a valorizar um pouco mais tudo isso e entender o tanto que a gente estava perdendo, ou então talvez não valorizando as oportunidades que a gente estava tendo. E aí nessas perguntas, a primeira pergunta que eu fiz, né, eu venho falando muito sobre isso nas últimas lives, eu venho colocando muito esses temas para a gente estar aqui debatendo, estar aqui discutindo sobre isso, que é a questão do planejamento, do pensar 2021, porque o 2020 pegou muita gente de surpresa, né, pegou muita gente que não estava preparado para enfrentar essas dificuldades. A Dalgisa também acabou de entrar, nessas dificuldades que nós enfrentamos em 2020. Então, muitos negócios tiveram dificuldades, né? Muitas empresas fecharam, né? Muita gente perdeu emprego,
porque muita gente não estava preparado para essa mudança muito radical que nós tivemos, né? Deu de comércio fechado, isolamento. Então, isso trouxe muitas consequências. E é por isso que eu venho falando muito sobre isso, sobre planejamento, sobre gestão, sobre preparação. E isso vale tanto para a nossa vida pessoal, né, como para a vida profissional, como empresário, como funcionário, como empreendedor. Né, você precisa estar preparado, né, sempre estar planejando tudo isso. E aí a primeira pergunta foi, está chegando 2021, você já está com seus planos estruturados? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. E aí, dei duas opções de resposta. Já está tudo pronto? Está na minha meta fazer isso. E aí, 18% já colocaram que isso está tudo pronto. Ou seja, apenas 18%. E 82% colocaram que está na meta fazer. Só que hoje nós estamos no dia 29/12 e ainda está na meta fazer isso. Então eu acho que a gente precisa realmente, né, estar focado nisso. Se a gente busca, se a gente está procurando, né, esses resultados, realmente, né, espera ter alguns resultados diferentes, a gente precisa estar preparado para fazer planejamentos. Né? A gente precisa estar preparado para poder buscar realmente essa diferença. E aí, quando você vê um resultado como esse, né, as pessoas esperam, né, querem, mas muitas vezes não se preparam. Então, a gente realmente precisa estar preparado. E aí, por que eu estou falando isso? Porque isso é o normal. Se a gente for verificar isso, né, nas empresas, pequenas empresas, ou na nossa vida pessoal, na maioria das vezes a gente não se prepara, a gente não anota, a gente não faz isso de forma organizada e estruturada. Então essa dificuldade, né, reflete literalmente no nosso resultado, quando você não faz isso de forma estruturada e organizada. E aqui está o reflexo. Isso aqui foi uma pergunta, ou seja, 82% das pessoas ainda não estão com suas metas, pretendem fazer, mas não estão com elas prontas. E às vezes a gente foca, né, a gente prioriza tantas outras coisas, mas esquece, principalmente, de elaborar isso de forma organizada. Então, a pergunta que eu faço, e exatamente o que eu chamo a atenção, né, é exatamente isso. Faça. Tem dúvida como fazer, de como montar isso, né, de como estar preparado para isso? Tem muitas soluções. Né? Aí Gabriel, Vicente também entrou aí. Sejam bem-vindos, boa noite. Hoje, por exemplo, dentro se você quer construir esse planejamento, né, comece exatamente pelas suas prioridades, escreva, coloque no papel. O que eu espero, né, para realizar em 2021? E aí eu tenho várias ferramentas. Uma ferramenta muito utilizada, né, que hoje isso no mercado já tem tantos nomes, né, que pode ser roda da vida, pode ser roda da maestria, roda de sucesso, roda, né, é uma ferramenta utilizada muito hoje no coach, mas que é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e de planejamento. As pessoas podem muito fazer isso, né, independente da necessidade. Por quê? Porque ela trabalha as áreas da sua vida. Então, se você quer realmente se planejar, faça uma avaliação, comece, né, por uma avaliação sua, de como você está, né, de como você se percebe hoje na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual e na sua vida física, mental. Né? Então, busque isso, entender de onde você está hoje, aonde você está hoje, para que você possa construir o plano para 2021. Né? Não adianta, eu quero prosperar, eu quero montar um negócio, eu quero faturar mais, eu quero ganhar mais, né? Eu quero buscar desenvolver minha espiritualidade e ter mais intimidade com Deus. Faça uma avaliação interna, né? Faça a avaliação sua, como você está. Comece por você. E uma das ferramentas é essa, né? Fazendo a famosa roda da vida. Isso está disponível na internet, né? E se precisar de ajuda, né, de orientação,
Você pode muito bem fazer essa avaliação dentro da sua vida, né? Como você está, para que você possa estabelecer as prioridades do ano que vem. Às vezes uma pequena ação, né, gera um impacto muito grande e um resultado muito maior. Então, quando você vê a situação que nós estamos hoje, né, de 82%, né, está ainda na definição de como fazer sua meta, né, a gente precisa realmente estar preocupado com isso. Então, fique atento, né, porque não adianta, se você não planeja, não organiza, tá certo? É difícil saber para onde vai, né? É difícil arrumar a rota, né, da sua vida, ou das suas necessidades, ou das ações que você precisa fazer. Achei engraçado, assim, hoje, né, no dia de hoje, eu fiz 2 reuniões, né, com parceiros, falando sobre estratégia, sobre planejamento, né, do negócio para 2021. Ou seja, pensando exatamente em ações. A gente já tinha um escopo do trabalho montado, mas hoje nós fechamos esse trabalho, né, deixando tudo isso pronto. A gente já tinha feito um primeiro esboço de tudo isso, e hoje nós fechamos isso em 2 reuniões, né, uma pela manhã e outra à tarde. Por quê? Porque agora fica claro o caminho que a gente quer tomar. A gente sabe claramente quais são as ações que serão executadas, o que será disponibilizado de recurso, de energia, de tempo para que isso aconteça. Né? Então, não adianta, né, tá só querendo fazer, ou com a ideia de fazer. Né? Está na meta fazer isso. Não, entre em ação, faça, execute, coloque no papel. Não precisa também ser, né, 10, 20 metas. Às vezes o número pode ser menor. Às vezes você não precisa ter, né, construir, vou resolver minha vida em 2021. Não. Qual que é o impacto dessas ações que eu quero fazer que pode gerar para a minha vida? Que tipo de impacto é esse? Então, preocupa com isso, né? 2021 já está batendo na porta, e muitas vezes eu não tenho meus planos estruturados. Essa foi a primeira pergunta. E, surpreendentemente, 82% das pessoas que fizeram, isso aqui não é o Tarcísio que criou isso, as pessoas que me seguem, né, que responderam à enquete, que colocaram lá, está na meta fazer isso, mas não fizeram. Dia 29/12. Né, eu coloquei um texto ontem, né, sobre as escolhas, que falamos sobre isso. Né, como nada acontece por acaso, né, e nós somos frutos das nossas escolhas. Então, pense nisso. Né, as escolhas, elas geram consequências. E disso tudo, tem uma coisa que não tem volta, que chama-se tempo. Né? O tempo passa e ele não volta. Então, hoje, o tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. Então, cuida disso. Né? Cuidado realmente com essa estruturação dos seus planos. A segunda pergunta que eu coloquei foi: suas metas pessoais para 2021 já estão definidas? E aqui foi interessante. 50-50. 50% já está pronto. Né? Ou seja, 50% das pessoas que responderam já estão com suas metas pessoais prontas. E 50% ainda não. Ou seja, nós já temos um grupo aí que já está com tudo encaminhado, com tudo preparado para 2021. E outros não. É a mesma situação. Né? Você precisa preparar isso. Você precisa realmente estar montando, né, o seu planejamento. Porque não adianta. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve e qualquer resultado também. Então, faça, né? E aqui eu estou falando de metas pessoais, que muitas vezes, né? E aí isso também é importante, é o equilíbrio, né? Hoje nós vivemos num ciclo, né, que a gente precisa equilibrar, né? Vida pessoal, vida profissional, né? Lazer, desenvolvimento pessoal, vida espiritual, né? Com o desenvolvimento nosso, com a nossa intimidade com Deus. Então tudo isso precisa ser equilibrado. Né? Se você pender para qualquer lado, tá certo? Esse desequilíbrio traz consequências.
né, traz consequências. Então, pense nisso. Né, quando você estiver se preparando nessas metas pessoais, avalie dentro, né, da sua vida, como é que está esse equilíbrio? Como é que está essa proporção hoje, desses 50-50? Né, você realmente está estabelecendo metas para todas as áreas? Né, pode ser uma para cada área, tá certo? Porque com certeza pular 3 ondinhas, né, pular onda lá, caroço de romã, né, acreditar que a sorte vai te dar resultado, isso não acontece, isso não existe. Então o que existe é você estar organizado e preparado para isso. Ah, Tarcísio, e você faz isso? Você também tem esse hábito? Eu faço. Além de fazer, eu anoto. E além de anotar, eu pego, depois eu vou tirar uma foto e vou postar nos meus stories. Né? Como minhas metas estão fixadas e colocadas lá do lado do meu escritório, onde fica meu computador. Tá tudo lá, fixado. Em papeizinhos lá com data, com prazo, responsável, né? Quando que isso vai ser realizado. Isso é um costume. Isso eu já faço, até porque nessa vida de executivo, né, de estar trabalhando em grandes empresas e tudo, nós sempre estamos fazendo planejamento estratégico, né, para 5, 6 anos, né, e todo ano atualizando e redirecionando a rota. Então você cria esse hábito e você faz isso acontecer na sua vida também. Então 50%, né, foi o resultado que deu hoje. Volto a falar, se tiver dificuldade, dentro do meu material, que já está disponível no meu Instagram, lá já tem como fazer um plano, né, de avaliação de metas. Lá eu falo, né, sobre a meta SMART, que é o método hoje que eu acho mais eficiente de se construir uma meta pessoal ou profissional. Né? Por que SMART? Né? Porque ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, tá certo? Tem que trazer relevância e ela tem que ser temporal. Né? SMART é uma sigla em inglês, mas estou trazendo para vocês, trazendo aqui para a gente, para a nossa linguagem, para ficar mais fácil e claro. Então esse material está lá, já está disponível lá. Pode procurar. Está no Instagram, está no meu conteúdo lá no feed. Então tem material para isso e tem esse passo a passo como fazer. Então não tem, né? Porque além do meu material, se você pesquisar na internet, modelo e planos é o que não falta. Mas tem no conteúdo aí disponível já hoje. Então use o método SMART, né? Porque não adianta, eu quero isso. Quero, tá, vai acontecer quando? Qual que é o percentual que você vai realizar? Qual que é a data disso? Ok? Quanto representa isso em termos de crescimento? Torna ela específica, porque você consegue observar e avaliar depois. Né? Você precisa medir, você precisa avaliar quantos por cento você já realizou, o que falta realizar, que tipo de energia que eu tenho que colocar. Então, 50-50, o alerta. 50% já está pronto. Os outros faltam evoluir com isso. Então, se prepare, porque meta pessoal, né, gera a transformação que você está esperando na sua vida. Se você não escreve, você não traça, você não sabe para onde vai. Então vai ser mais um ano que vai passar. E depois você vai ficar pensando, o que eu fiz esse ano? O que eu realizei? O que eu gerei de transformação na minha vida e na vida das pessoas que estão comigo? Então, ter essas metas claras ajuda você. Terceira pergunta. Fala, Carlos. Seja bem-vindo. Terceira pergunta. Suas metas profissionais para 2021. Né? Como é que estão suas metas profissionais para 2021? 73%, aqui é surpreendente, né? 73% já estão definidas. Aqui tem uma diferença. Quando eu falo de metas pessoais, é 50-50. Quando eu falo de metas profissionais, 73 e 27. Ou seja, 73 está definido e 27% preciso muito definir. Né? Então, aqui a escala é totalmente diferente. Só quem está chegando agora, né? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Eu abri essas caixas de essas perguntas ontem, né, no meu Stories, e aqui eu estou só fazendo uma avaliação e
e mostrando como é que a gente pode fazer isso, de que forma que isso traz benefício, e mostrando a realidade hoje, né, das pessoas que responderam, seja qual que é a nossa realidade. Porque a gente precisa se preocupar com isso, a gente precisa estar atento a essa situação. Né? Não adianta, né, a gente esperar o resultado e o resultado está sendo colocado, mas não com o estabelecimento de metas. Então, muitas vezes a gente não chega no final do ano, a gente avalia e não vê resultados. Ou vê os resultados, mas não era isso que a gente esperava. Ok? A gente queria mais, a gente esperava mais desse ano. Mas muitas vezes é porque eu não tracei os planos e eu não criei as ações para poder chegar e alcançá-los. Então, quando eu falo de profissional, tá lá, 73% definidos e 27%, né, não estão definidos. Então, a Rosana acabou de colocar aí, ó, método SMART. Então, ela botou até na tradução aí. Perfeito. Essa é a minha assessoria. Cada dia que passa está ficando mais profissional. Depois eu posto a foto da equipe aqui. Tá certo? Marcos também está aí. Né? Então, a Rosana colocou aí, ó, ser específico, mensurável, atingível ou alcançável, né? Ela ser realista e ser temporal. Eu não vou falar no inglês, mas o objetivo é esse. Então, esse é o melhor método para que você possa traçar suas metas. Né? Se você quer realmente construir essas suas metas, definir suas metas, use essa metodologia, use este método. Né? Tem muito material na internet, além do material que eu já falei. Está disponível no meu Instagram. Eu tenho essa estrutura pronta, que se você quiser utilizar, está lá disponível. Então, quando eu falo de profissional, 73% definidos e 27% precisam muito definir. Aqui, eu faço um paralelo quando nós vemos as empresas. Né? A maioria das empresas, né, pelo menos de médio a grande porte, ou até as pequenas empresas também, já estão com suas metas e seus planos estabelecidos. Né? Então, já está pronto. Então, por isso que muitas vezes, quando você fala das metas profissionais, já estão 73% definidas. Porque nessa altura do campeonato, muita coisa já está pronta dentro das empresas. Né? As empresas já estabeleceram, já definiram suas metas, já sabem exatamente o que esperam do ano 2021. Então, esse é um reflexo direto. Quando você vê a pergunta e vê as respostas, né, combinam diretamente com o resultado da enquete. Eu lembro que nas empresas que eu passei, nesse final de ano de dezembro, as metas já estavam estabelecidas tanto para a organização, como para as áreas, como para os profissionais. Eu já sabia exatamente quais eram as minhas metas, né, de entrega de resultado para o ano seguinte, nesse período. Então, isso reflete diretamente. Então, eu já tinha minha avaliação, e já sabia quanto seria executado no ano seguinte. Então, aqui eu já fechava o ano sabendo no ano seguinte qual que era a minha meta que eu tinha que executar. Qual que era o percentual, que ações que eu teria que fazer, como construir isso, porque isso traz realmente um benefício muito grande. Luiz Fabiano também entrou aí também. Seja bem-vindo, Luiz. Boa noite. Então, esse aqui para mim é um reflexo, claro disso. Mas, pensando sobre metas profissionais, quando estava no Sebrae, isso não era uma realidade. Confesso para vocês. Na maioria das empresas, né, que eu atendia, que eu fazia consultoria, que eu fazia planejamento, ou muitas vezes o plano de viabilidade financeiro da empresa, porque estavam buscando algum crédito, estavam buscando algum tipo de investimento, eles não tinham metas estabelecidas. Né? E é por isso que talvez tenha um reflexo muito grande nas micro e pequenas empresas, né? Que falam lá que em 5 anos, praticamente 70% a 30% das empresas fecham, né? Em 5 anos. Por que isso? Muitas vezes, na maioria das vezes, por falta de planejamento. Então, essa realidade aqui das metas profissionais, muitas vezes tem a ver com profissionais liberais, né, que já estão prontos,
com as empresas de grande porte, tem a ver com essa estrutura que já foi criada, tá certo? Então, a gente precisa estar atento a isso, ok? E isso é um reflexo. A realidade é um reflexo, né? Quando eu falo do que eu trago para vocês, a realidade do Sebrae. Porque as empresas muitas vezes não se preocupam. A preocupação dela é em faturar. Mas para faturar, quando se planeja, fica muito mais fácil. Tá certo? Fica muito mais fácil. Então, essa definição, né, fica muito claro quando você vê essas respostas. Qual foi a quarta pergunta que eu coloquei lá? Aqui, essa aqui se você tivesse que escolher uma prioridade em 2021, fala, Adriana, seja bem-vinda. Se você tivesse que escolher uma prioridade em 2021, onde colocaria sua energia? Né? E aí, de novo, né? Nós aqui ficamos de novo em cima do muro, né? Na realidade, as respostas, né? Ficaram 50-50. Então, o que a enquete colocou lá nas respostas de vocês? 50-50. 50% na vida pessoal e 50% nos meus negócios. Né? Então, as pessoas estão realmente divididas, né, nessas prioridades. E não tem nada de errado. Né? Aqui é interessante falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, tá errado eu colocar energia na minha vida pessoal, tá errado colocar minha energia, 50% da energia nos meus negócios. Né? Não tem nada de errado. Né? Aqui é uma pergunta que tem a ver com você. Né? Você que tem que... Isso tem uma relação direta com você. Então, não tem certo ou errado. Tem uma coisa que é importante, o equilíbrio. Né? Equilibrar, buscar o equilíbrio. Né? Nada de forma desequilibrada traz, né, bons resultados. Sempre traz algum tipo de consequência. Então, acho que aqui o alerta é a questão do equilíbrio. Né? Não tem problema nenhum você dar prioridade para projetos, né, da sua vida pessoal. E como não tem nada de errado, 50% dá prioridade para os seus negócios. O que eu faço o alerta é o equilíbrio. Muitas vezes, né, nós nos perdemos nisso, na questão do equilíbrio, na questão do... Traz aquela garrafa da Regiane. Tá bem aqui. Né? Muitas vezes a gente não pensa nessa questão do equilíbrio. É a assessoria aqui, trabalhando junto aqui. Tá? Trouxe um pouco de água. Então, o equilíbrio é que é importante. E às vezes a gente está num mundo, né, de tanta realização, de tanto resultado, de tanta cobrança, né, que às vezes a gente esquece de coisas simples e básicas que fazem parte não do ter, mas do ser. Então, quando estiver focado nisso, pense no equilíbrio. Pense no que faz sentido para você dentro da sua vida. Tá certo? Porque isso que é importante. Né? Então, não esqueça disso. Né? Quando você estiver colocando sua energia, coloque sua energia de forma que você possa realmente buscar esse equilíbrio. E aqui eu quero até fazer um paralelo. Né? Quando eu falo dessa questão do equilíbrio, né? Eu trouxe um outro ponto para complementar essa questão 4, que tem a ver com seja, né, impecável com as suas palavras. Então, assim, muito cuidado, né, com o que você fala, porque às vezes a gente fala e a gente não executa, a gente não pratica, a gente não realiza. Então, essa integridade, essa forma como você faz as coisas, como você realiza as coisas, fazem muita diferença. Então, pensa nisso, né? Quando você depositar sua energia, faça isso e faça isso com verdade, faça isso com integridade, revelando quem você realmente é, né? Quem você realmente transparecer o que você realmente acredita,
da forma como você vive, do que você faz hoje, do que você acredita, né, da sua fé, da sua família, dos seus amigos. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito cercada de amigos, né? Sempre tive muitos amigos na minha vida. Então, cuida disso, né? Cuida para você realmente ter esse equilíbrio e não adianta, né, conquistar sem esse equilíbrio, porque as consequências chegam. Então, essa foi a quarta pergunta que eu coloquei. E aí abri uma quinta pergunta, que foi complete, né? Complete a frase. E aí, realmente, aqui teve de tudo, né? Teve várias respostas aqui de complemento. Teve uma ainda que eu nem tive condições de responder, que foi a de um amigo que eu ainda vou responder ele ainda. Foi a última pergunta que chegou para mim. Mas eu falei o quê? Em 2021 será o ano que... E aí 3 pontinhos. Então, aqui teve resposta de prosperidade, de finanças, de independência, né, financeira. Teve muitas respostas, né, de ação, movimento, busca. Ou seja, as pessoas estão realmente querendo fazer um ano de 2021 diferente. Né, realmente construir, né, uma transformação, construir coisas diferentes para a sua vida pessoal e profissional. Então, foram muitas, eu respondi todas, né? Assim, só falta essa pergunta, essa resposta que me deram lá, que eu ainda não fiz, mas o restante eu respondi todas, coloquei lá, e hoje até salvei no destaque, já está lá no destaque das minhas perguntas. Se quiser depois dar uma olhada, está lá pronto para vocês poderem olharem lá e lerem também. E quando eu falo sobre isso, né, de o que em 2021 será o ano que... Né, e aqui eu queria fazer uma outra ressalva, né, que eu também trouxe para poder complementar essa questão. Sempre faça o seu melhor. Então, independente, né, do que você esteja fazendo, da atividade que você esteja executando, da forma como você esteja executando, né, sempre faça o seu melhor. Sempre, sempre. Por que eu coloquei isso aqui? Porque muitas vezes a gente não se entrega, né, naquilo que a gente está querendo fazer. A gente está buscando um resultado, a gente está buscando fazer algo diferente, alguma coisa nova, mas a gente não entrega, né, 100% da nossa energia, né, do que você realmente é capaz. Então, muitas vezes, e é por isso que alguns até falam isso, né, se você realmente quer depositar energia para poder ter um resultado, foque em uma única coisa, em um único objetivo. E faça desse objetivo, né, o seu maior objetivo, o seu único objetivo, para que você possa direcionar toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu pensamento, toda a sua construção para que isso aconteça. Então, sempre faça o seu melhor, né? Entregue sempre o seu melhor. E aí, onde você estiver, você vai conseguir realmente gerar transformações. Porque muitas vezes, né, a gente não acredita naquilo que a gente está fazendo, a gente não está entregue 100% naquilo que a gente está fazendo, né, não trata as coisas como elas deveriam. Então, isso vai em tudo, né, em tudo. E eu confesso que às vezes, né, e eu falo isso não é porque eu faço sempre assim, né, eu falo isso porque às vezes eu mesmo, né, não me entrego 100%. Aí quando eu me vejo não me entregando 100%, eu me cobro. Eu falo, peraí, se eu espero esse resultado, se eu quero que isso aconteça, por que eu não estou me entregando 100% nisso? Por que eu não estou depositando 100% da minha energia para que isso aconteça? Né? Então, eu falo isso e é porque todos nós, né, nós não somos perfeitos. Nós estamos exatamente construindo isso. Isso é uma jornada. Né? Então, se você realmente espera que seu resultado, que as coisas aconteçam, então sempre faça o seu melhor. Entregue, né, mais de 100% do que você tem. Lógico, sem perder o equilíbrio. Né? Nós falamos sobre isso. Entenda seus limites.
né? Não pode romper os limites. Não adianta você querer dormir 1h da manhã e acordar às 4h59, tá certo? Porque você precisa acordar cedo para poder estudar, para se preparar para o dia. Vai chegar uma hora que o seu corpo vai sentir, né? Então entenda seus limites. Você tem limites, né? Nós temos limites. Não adianta querer usar, né, mais do que a sua capacidade, do que o seu limite, porque o corpo sente, o seu negócio vai sentir também, sua família, né, as pessoas que estão em volta vão sofrer essas consequências. Então, tudo com equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio, nada, né? Nada sem construir esse equilíbrio. Então, faça o seu melhor, mas equilibrado, entendendo os seus limites. Você tem limites. Não adianta querer construir, né, se você não tiver conhecimento. E aqui, para isso, tem um trabalho que você tem que fazer, que foi o que nós começamos falando nessa live. O autoconhecimento. É se entender, né? Se entender como pessoa, se entender como profissional, né? Como parte desse contexto que você está inserido hoje. Porque quando você se conhece, né? Você conhece os seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, suas limitações, né? O que realmente você precisa trabalhar, fica muito mais fácil de você alcançar aquilo que você espera, aquilo que você busca. Então, fique atento a isso, né? Muitas vezes a gente, né, tem algumas limitações e isso muitas vezes nos bloqueia, né? Então não deixa isso te bloquear, não. E se for necessário, para um pouco, né? Reflete, faz uma reflexão sobre isso, faz uma avaliação sobre tudo isso, entenda os recursos que você tem disponível, porque tem muita coisa guardada aí dentro, ó, que você pode colocar para fora e que pode transformar tanto a sua vida como a vida das pessoas que estão em volta de você, né? Então, vou até usar hoje eu trouxe até uns negocinhos aqui para tornar a nossa live um pouquinho mais interessante, né? Fiz uma preparação toda aqui para essa live, a última live que nós temos, né? Qual é o limite do ser humano? Luiz Fabiano. Luiz Fabiano sempre traz perguntas, né, para poder tornar a nossa live mais focada, né, mais construtiva. Não é isso, Luiz? Então, qual é o nosso limite? Eu que te faço essa pergunta, Luiz, né? Eu sei o meu limite. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo claro disso. Não adianta eu querer acordar às 4h59 da manhã, porque durante o dia, depois eu sofro essas consequências. Eu não aguento ficar dessa forma. Segundo aqui em casa, né, todos falam isso, eu durmo cedo, eu gosto de dormir cedo, porque eu gosto de acordar cedo. Mas o meu cedo é 6h da manhã. Né? Quando eu começo a acordar muito mais cedo, o meu corpo sente. Então esse é meu limite. Então as pessoas, né, você conhece o seu limite. Cada um conhece o seu limite, conhece a sua capacidade, conhece o seu potencial. Então, né? Entenda você, né? E é por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Se conhecer, se entender, saber realmente do seu limite. Uma coisa é certa, te garanto, nós temos limites, né? Nós não temos condições nem de assumir tudo, nem de fazer tudo. Pelo contrário, nós já até falamos sobre isso numa live aqui, se não me engano, na live passada, ou na retrasada. Né? Tá lá gravado, tá disponível, tanto no YouTube, como, né, no YouTube Tarcísio Abreu, como aí no meu Instagram. As duas lives estão disponíveis, a da semana passada é da outra. Não adianta, nós temos limites, então você precisa conhecer. Então faça uma autoavaliação, entenda você, né? Quais são os pontos críticos que você hoje está se impondo, porque muitas vezes nós nos impomos algumas situações que prejudicam só a mim, só você, né? Prejudica exatamente a isso, né? Sol se põe, a gente dorme. O sol dispõe, a gente levanta. Tá certo. O Clube 630, né? Nós temos o Clube 630. O que é o Clube 630? É um clube de planejamento, né? É um clube de organização, definição de rotinas, né? A gente faz um clube para definir prioridades,
para ser produtivo, para ter um dia mais produtivo. Todo mundo pode fazer isso, mas dentro dos seus limites. Não adianta, né? Sem limites, tá certo? A gente não vai ter problemas, vão ter consequências. Olha, ó, tá vendo aí que a Rosana mesmo falou? Nem todo mundo, né? Quando o sol levanta, não é isso? O sol dispõe, né? A gente levanta. Então, nem todo mundo. Aqui em casa, nem todo mundo. Então, e a vida é assim, né? Cada um tem a sua rotina, tem a sua forma de levar a vida, de viver a vida. E nós não estamos aqui para impor nada a ninguém. Nós estamos aqui para compartilhar. E aí você absorve o que faz sentido na sua vida, o que faz sentido para o seu desenvolvimento. Uma coisa é certa, né? Você precisa estar preparado para esses desafios, porque a vida te impõe os desafios, te impõe essa necessidade desse desenvolvimento. Então, se você não estiver preparado, ela vai passar por cima, ela vai te dar, né? Não vai te dar condições de você evoluir. Então, sempre faça o seu melhor. Quando você estiver buscando isso, né, completar a sua frase, em 2021, será o ano que eu vou fazer o meu melhor. E por isso eu vou realizar o que eu quero. Realizar os meus sonhos, realizar as minhas atividades. Pode ser, e aí, para o que faz, novamente, o que faz sentido para você. Entendeu? Então, construa desta forma. Ok? Construa dessa forma. O Clube 630 faz sentido para gente. É importante, ajuda, né? E se alguém quiser participar do Clube 630, está convidado. Né? O Clube 630 começa às 6h30 da manhã. Se alguém quiser se animar e quiser participar, já está convidado. Tem vaga, né? Tem vaga. Tá certo? Tem muita vaga. Tá certo. O Luiz fala que gosta de colocar pressão no sol. Acho que ele gosta de colocar pressão nele também, né? Não é isso, Luiz? Aqui, ó. Ó. Não é isso? Igual você fez aí, ó. Sua carinha aí, ó. Tá aqui minha carinha também para você. Mas vamos lá. Então, para fechar, foi essa última pergunta, né? Hoje é a última live desse ano, tá certo? Então, eu comecei essa jornada das lives dia 15 de setembro, né? Então, foi uma experiência nova. Eu confesso que eu nunca fiz live, nunca tinha essa exposição de estar realmente compartilhando conteúdo, falando com as pessoas, né? E comecei essa experiência agora em setembro, depois de uma jornada desde março para cá de entendimento, de estudo, de construção de projetos novos, né? Eu comecei muitos projetos agora em 2020, então eu estou exatamente nessa jornada. E hoje está encerrando um ciclo deste ano, né? Mas mantendo minha terça-feira sempre ativa. Todas as terças-feiras às 21 horas. Eu estarei aqui, né, construindo essa jornada, compartilhando conteúdo, falando sobre, ajudando as pessoas, né, com foco exatamente em ajudar empresários, né, ou empreendedores, né, a construírem o que sempre sonharam. Então, vai muito dessa minha jornada de trabalho, né, dessa minha jornada que eu construí ao longo da minha vida. Então, quero agradecer, né, sempre é bom estar aqui agora eu já sinto falta, né, quando eu me organizo para essa terça-feira estar aqui. Sempre tem um planejamento, sempre tem um roteiro. Tá aqui, ó. Toda vez tem um roteiro, tem um planejamento de perguntas. Tá sempre tudo muito, né, organizado para que não tenha nenhum tipo de furo, nem de que eu não possa realmente passar o conteúdo. E para vocês, a única coisa que eu posso falar para quem está comigo sempre aqui, ó, sempre muito obrigado, né, por estar compartilhando, estar participando, né? Então tem as carinhas aqui, que eu sei que tem muita gente aqui que está me acompanhando já há muito tempo. Então, nós vamos exatamente
nessa jornada continuar. Mas o ano encerra, né, com a nossa última live de hoje. Então a ideia foi essa, eu trouxe as perguntas, fiz as perguntas, trouxe hoje as respostas para a gente discutir, né, porque se realmente queremos transformar e fazer o 2021 diferente, né, precisamos realmente estar planejando, precisamos estar focados, precisamos estar construindo estas soluções para que você realmente tenha os seus resultados. Então, mais uma vez, hoje foi uma live mais curta, né, mais para poder trazer essas respostas, fazer os alertas, né, porque quando eu vejo as respostas, eu vejo que a gente precisa realmente se preparar mais, né, estar muito mais atento a isso. Então, faça, né, não deixe de fazer, porque quando você faz, você sabe exatamente o caminho que você traçou para a sua vida. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, né, por mais essa noite estar aqui com vocês. Foi muito bom estar com vocês. Desejo a todos que estão aqui, né, um ano de 2021 de muito sucesso, de muita saúde, né? A gente precisa de muita saúde, de muita saúde, de muito cuidado, né? Estamos vivendo realmente momentos muito diferentes nas nossas vidas. Então, muita paz, saúde, muito amor, né? Muito família, muito Deus na vida de vocês, tá certo? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que em 2021, dia 5, né? Vai ser a primeira terça-feira, estarei aqui às 21 horas. Então, vem comigo, vem participar, sejam mais participativos, façam perguntas, questionem, tirem dúvidas, porque minha ideia é estar aqui à disposição, né? Então, valeu por mais essa live. E curte um pouquinho da música aí, nós estamos encerrando. Tá joia? Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.